Amigos de bancada, hoje com João Tomás, Telmo Costa, Nuno Calçada Carvalho e Valdemar Monteiro. João, peço-te, como é habitual na introdução deste programa, que anuncies, que apresentes os teus convidados amigos de bancada. Olha, trouxe três dos vários amigos com quem costumo estar antes dos jogos e também ao intervalo. Já há muitos anos que nos juntamos sempre, vimos todos na mesma bancada. Primeiro tenho aqui o Valdemar Monteiro, que também é uma pessoa também ligada ao basquetebol e também há também essa afinidade. O Nuno Calçado Carvalho, já o conheço se calhar há uns bons 30 anos, na altura em que o Nuno era jornalista no Jornal do Benfica e acompanhava o basquetebol. E o Telmo Costa, que é um amigo já com talvez 13, 14, 15 anos, em que quando nos conhecemos, de repente notámos que éramos ambos grandes fãs de basquetebol e grandes benfiquistas, e na altura houve uma coincidência, tivemos um fim de semana inteiro a falar sobre o Benfica e a partir daí tornámos amigos. Telmo, como é que são as vossas rotinas em dia de jogo? Portanto, já percebemos que é amigo de longa data do João, mas como é que vocês fazem? Telefonam uns aos outros, marcam encontro antes de virem para o estádio? Isso foi evoluindo, não é? As coisas têm vindo a alterar. Ao princípio sim, ligávamos, vais ao jogo, não vais, isso hoje em dia já não precisamos de fazer, nós à partida sabemos que vamos, estranhamos é quando não aparece, quando chegamos ali à bancada. Mal. E nenhum deles não está, é estranho, aí temos tendência a ligar, então não vais ao jogo, e depois a pessoa explica se vem ou não vem, mas mais ou menos a rotina é esta, ansiedade pelo jogo, que depois começamos a descomprimir quando começamos a falar e a dizermos as nossas expectativas, que são normalmente vitórias, excetuando eu, e eles são mais otimistas do que eu. É um pessimista. Sim, eu gosto de exorcizar fantasmas, portanto, se eu disser mal, eu acredito que isso depois vai correr bem, o jogo vai correr bem e as coisas vão se resolver. Nuno, como é que é? Como é que são estes pré-matches e pós-matches? São interessantes. Há muita superstição ou não? Da minha parte não há assim muita. É fazer a vida normal, vir para o estádio. As nossas conversas antes do jogo são sobretudo de expectativa e as que eu acho mais interessantes são quando conversamos ao intervalo e as coisas não estão a correr bem, porque quase parece que procuramos uns nos outros assim, uma espécie de conforto, que o outro nos diga, espera aí, isto não está bom, mas isto vai acabar bem, e então andamos assim a conversar, o que é que tu achas, pá, mas isto está assim tão mal? Normalmente ao intervalo as coisas não estão a correr, normalmente não estão a correr mal, mas quando isso acontece é assim, a parte mais interessante das nossas conversas, e depois há alguns um pouco mais pessimistas, é verdade, como o Telmo, mas são sempre conversas agradáveis. Valdemar, depois a conversa prolonga-se durante mais dias, depois do jogo propriamente sim, quando dito? nos encontramos, sim. Continuam a falar Continuamos a falar do jogo. Aliás, quando nos encontramos, a conversa é o Benfica. Nem é outro tipo de conversa sem ser o Benfica. O que se passou no fim de semana, o que poderá passar no próximo fim de semana e pronto, a expectativa é sempre a mesma, é o Benfica ganhar. Depois há uns mais otimistas, como ele disse, há uns mais pessimistas, há uns mais sofredores que nunca estão descansados. O João goza comigo porque o Benfica pode estar a ganhar 3-0 a 10 minutos do fim e eu estou com medo que ainda possa acontecer uma hecatombe. Mas no essencial é isso, nós vivemos isto, gostamos mesmo muito do Benfica, gostamos de vir ao estádio e depois, é como ele disse, depois procuramos conforto, porque o que é que achas que pode acontecer? O que é que achas? Será que o treinador não devia ter feito isto, não devia ter feito aquilo? Mas pronto, é engraçado, é aquelas rotinas que nós gostamos, é bom. João, o futebol visto aqui na bancada precisa deste tipo de conversação sempre, discussão à volta da opção do treinador, o jogador que está em forma, que não está, etc. Quais eram as escolhas? Vocês fazem algumas apostas de jogo para jogo ou nem por isso? Bem, em primeiro lugar, acho que não é por acaso que existe a expressão treinador de bancada e que todos somos um bocadinho treinadores de bancada. E, portanto, estas discussões, eu estava a ouvi-los e estava a achar piada, porque invariavelmente, por exemplo, o Telmo chega ao pé de nós antes do jogo e no fundo faz uma lista de tudo o que pode correr mal. E quando chega ao intervalo, geralmente o que o Telmo diz geralmente é uma reação contrária àquilo que as pessoas que estão na bancada à volta dizem. Sim. Portanto, gosta de ser do contra, porque é uma forma dele se proteger.
penso eu. O Nuno é exatamente aquilo que ele disse e o Valdemar também. O Valdemar é a pessoa que eu conheço mais, procura mais conforto, talvez. Acha sempre que pode correr mal. Depois no grupo, é um grupo alargado, há pessoas mais pessimistas até do que qualquer um deles. Eu acho que sim, eu acho que o fenómeno do futebol é um fenómeno também que é social. Não é apenas a paixão pelo jogo, a paixão pelo clube, mas também é um conjunto de relações com outras pessoas que se vão construindo ao longo do tempo e depois fazem parte da rotina. Para mim, é impensável não vir ao futebol e sei que para eles também é, e é assim desde que nós somos miúdos. E, portanto, aquilo que o Telmo disse ao início, se algum de nós falta, é realmente estranho e geralmente há a tendência logo para enviar uma mensagem a perguntar se está tudo bem, porque qualquer um de nós faltar, nós fazemos parte daquele grupo de pessoas que têm rede de passe e que vêm ao futebol porque é quase como uma necessidade. Agora vou apelar, vocês têm todos números de sócios baixos, que vocês se lembrem um bocadinho do antigo estádio, das memórias que têm do antigo estádio e que as comparem com as deste. O antigo estádio tinha uma arquitetura completamente diferente deste, também a zona envolvente era completamente diferente. Também não havia Colombo, não havia tantos prédios assim. Vir para aqui chegava-se aqui ao estádio e realmente era um monumento muito grande, comparativamente. Hoje continua a ser, mas está implantado numa zona em que há mais prédios altos, etc. O que é que recordam com maior satisfação do estádio antigo e também deste, comparativamente? Grandes momentos vividos lá e vividos aqui? Eu? Sim. É diferente, os estádios são completamente diferentes. O outro, nós encarávamos sempre o antigo estádio como a nossa casa. Foi lá que nós começámos a ver o Benfica, que o nosso amor pelo Benfica foi crescendo. Havia muita emoção, nós vinhamos muito cedo para o estádio para conseguirmos ter um lugar. Hoje em dia as pessoas não fazem ideia. Exatamente, hoje é tudo muito mais imediato. Tanto que nós nunca subimos para a bancada antes de 1 minuto do apito do árbitro, portanto é raríssimo, ficamos ali na zona intermédia. No antigo estádio isto era impossível. Claro. E então as rotinas que falávamos há pouco eram completamente diferentes, nós tínhamos que vir muito mais cedo. Depois, quando entrávamos, era uma imensidão que nos arrebatava, não é? E este é igualmente espetacular, mas é esquisito, parece mais frio nesse aspecto, parece mais frio. Nuno, comparações. Do estádio antigo eu passei diversas fases, porque passei a minha infância, a minha adolescência e como jovem adulto também, e já não tão jovem, tudo no estádio antigo. E então comecei por ir a acompanhar o meu pai. E então, nessa altura, era muito parecido com o que se passa hoje, porque o meu pai tinha lugar cativo, portanto, tinha ali, não era cadeira, não havia cadeiras, mas tinha um lugar marcado na pedra e podia trazer os filhos todos. Era debaixo do terceiro anel. Era debaixo do terceiro anel. Do antigo terceiro anel, do aberto. Sim. Portanto, entre o segundo e o terceiro anel havia aqueles lugares cativos. Aliás, eram os únicos na altura que havia. Depois criou-se numa bancada central também um. E o meu pai trazia, na altura, as crianças entravam com os adultos e não pagavam bilhete. Portanto, o meu pai chegou a trazer os 4 filhos, vinhamos todos com o meu pai. Portanto, eu passei essa fase para uma fase de adolescência que já não entrava com o meu pai porque já tinha 15 ou 16 anos e não me deixavam acompanhá-lo. E então era como diz o Telmo, era chegar cedo. Eu lembro-me que cheguei ao Estádio da Luz para ver a final, a segunda mão da final da Taça UEFA com o Anderlecht, às 2h30 da tarde. O jogo era às 8 horas. Portanto, era já cá estava muita gente. Já estava, já não fui o primeiro a entrar no estádio, longe disso. E passei essa fase, a fase em que nos molhávamos, a fase em que tínhamos de ir para a bilheteira comprar bilhete e havia uma fila imensa, porque quase ninguém comprava bilhete com antecedência, tirando os grandes jogos. Ninguém comprava bilhete com antecedência. Portanto, sim, quando era sim, os sócios só 3 ou 4 jogos por ano é que pagavam. E portanto, atravessei essas fases todas. Jogos muito interessantes. O Benfica, que eu tive a oportunidade também num programa em que participei há uns tempos de falar nisto. Quando eu comecei era um Benfica pós-colosso europeu, portanto, que já tinha perdido essa dimensão de uma das melhores equipas da Europa e, portanto, nas competições europeias era eliminado por o PES, pelo Dinamo Dresden ou por outras equipas do género e, portanto, havia muita gente mais velha do que eu que falava com saudades desse tempo e era muito exigente em relação à equipe. Aliás, a massa associativa do Benfica sempre foi muito, muito exigente. Sempre foi, mas houve aqui uma fase em que
começou a ser menos exigente, precisamente porque, quer dizer, passámos 10 anos sem ser campeões, não é? Sim. E, portanto, a certa altura começávamos a ganhar uns jogos e as pessoas ficavam satisfeitas e pensavam, é agora. Portanto, essa foi uma fase mais negra, já aqui também apanhando este novo estádio, já no final, mas também ainda no antigo. Portanto, houve muitas fases que era um estádio diferente, é verdade. Sim. Mas, quer dizer, eu sinto-me tão bem neste como me sentia no outro, quer dizer, para Valdemar, ser correto. O antigo estádio e este? As memórias são muitas. Eu comecei a ir com o meu pai ao futebol para aí com 5, 6 anos, quer dizer, e que eu me lembro-me de facto, como eles dizem bem, tínhamos que ir cedo, víamos as bancadas sem cadeiras, as pessoas deixavam o cartão de sócio a marcar o lugar, nunca sabíamos onde é que nos íamos sentar, porque não havia lugares marcados. Certo. As senhoras ficavam na rua a fazer tricô enquanto os maridos iam para o estádio. Isto acontecia muito, muito. Os carros ficavam ali nas azinhagas, a gente depois vinha este circuito todo a pé, passava-se por... A segunda circular não estava fechada, Exatamente, não estava acabada. Aquele túnel, quando o Benfica ganhava, tudo a gritar debaixo daquele túnel. Muita coisa boa, muitos jogos bons, mais alegrias, até determinada fase, de facto, mais alegrias do que tristezas. Jogos muito bons, tanto de dia como de noite, porque o campeonato era de dia, Sim. Os jogos às 3 da tarde, nós almoçávamos rapidamente para vir ao futebol às 3 horas e depois muitas vezes se havia modalidades a seguir, descíamos do nosso lugar, íamos ver o hóquei patins, íamos ver o basquete, íamos ver o handball. Era outro elan que havia, não quer dizer que agora não haja. E, aliás, eu tenho uma coisa até que gostava de dizer. Nós, no fundo, somos uns privilegiados, porque moramos aqui perto e vimos aqui ao estádio ao domingo, que é um privilégio. Para mim, vir ao Estádio da Luz é um privilégio. E, às vezes, entro ali naquele lugarzinho e ponho-me a pensar assim, quanta gente gostava de estar no meu lugar e não Muito pode. bem visto. Porque vir aqui implica uma deslocação muito grande, muito dinheiro. Certo. Há pessoas que pagam mais de 100, 150 euros para vir ver um jogo de futebol, outros estão no estrangeiro. E, de facto, desde miúdo eu sinto esse privilégio. Chegar ao Estádio da Luz, ver o meu Benfica a jogar é um privilégio. E no estádio antigo vi grandes vitórias, vi aqueles 2 vezes o Benfica ganhar 5-0 ao Sporting, vi grandes jogos europeus, vi aquela vez que foi a apresentação do Paulo Futre numa quarta-feira à tarde, que já ninguém cabia naquele estádio. Só veio um jogo da Taça de Portugal. Contra o Porto. Benfica Porto, ganhámos 1-0. 2-0. 2-0. Tinha ideia que era 1-0. Mas não interessa, ganhámos. Certo. Era um jogo de desempate. Foram muitas memórias. E, acima de tudo, também memórias de quem me acompanhava na altura, que infelizmente já não me pode acompanhar a este novo estádio. Pronto, mas isso são outros 500. Sim. Com eles vi aqui muita coisa. Agora estão no quarto anel, junto certo. com outras pessoas. E vi muito bons jogos. E aí, sim, sentíamos o ser benfiquista naquele estádio. Sentíamos, talvez um pouco como ele diz, este estádio é muito mais confortável, não apanhamos chuva, estamos bem, mas ali havia outro elan, as pessoas levavam comida, levavam bebida, não sei, era outro elan, era diferente, era completamente diferente. Apesar da atenção, às vezes havia chatices, principalmente por causa do Nené, que ele falhava aos golos, e depois vinha aquele fulano, depois ele a seguir marcava um golo e ele... Então marcador daquela grandeza. É verdade. Isso é um exemplo de quão insatisfeitos são os adeptos do Benfica. Exigentes. Muito exigentes. Mas era um estádio bom. Das recordações mais antigas e mais marcantes que eu tenho no estádio, no velho estádio, era dois sócios do Benfica que estavam lá nos cativos onde o meu pai tinha lugar, um era anti-Nené e o outro era pró-Nené. Todos os jogos eles discutiam. E pronto, havia um que era assim um pouco mais pesado e outro um pouco mais idoso, e por uma questão de facilidade eu identificava-os como o gordo e o velho. E pronto, era assim, todos os jogos eles discutiam o Nené, e que o Nené era nabo e o Nené era bom, e era impressionante. Era belíssimo. É curioso que esta é uma das memórias mais antigas que eu tenho do antigo estádio, a ver jogos. Não, era precisamente um amigo do meu pai que andava sempre a discutir com toda a gente, porque quase todas as pessoas criticavam o Nené, e ele era um defensor acérrimo de tudo o que tivesse uma águia ao peito, incluindo o Nené. Isso é que é o princípio deve ser esse. Claro, sim, mas os benfiquistas são muito exigentes e nós viramos facilmente contra os nossos porque queremos mais.
Nesse caso, não. Nesse caso era impossível. E ele tinha discussões todos os jogos, mas discussões de meia-noite. Portanto, eram discussões a sério. João, vamos aproveitar o facto de todos vocês gostarem de basquete para também fazer uma comparação entre a paixão de ir ao pavilhão, a paixão depois, noutros tempos em que o jogo de pavilhão antecedia ao jogo de futebol ou vice-versa, e a comparação também dessa mística de pavilhão e mística de estádio. De antes, o basquetebol era jogado num espaço completamente diferente do pavilhão de hoje em dia. Era mais cavado, a refrigeração não era tão boa, enchia com grande facilidade, havia algumas queixas de excesso de umidade, etc. E não era só no Benfica, acontecia em todos os pavilhões do país. Mas tu lembras-te de ver muitos jogos de basquete no antigo pavilhão? Lembro-me de ver centenas de jogos. Eu cresci naquele pavilhão. Eu acho que, assim como há uma diferença entre este estádio e o antigo, nos pavilhões há a mesma diferença, mas potenciada nem sei a quanto. Sim, sim. Aquele pavilhão tinha... A própria disposição arquitetónica do pavilhão era propícia a que houvesse pressão sobre os adversários. Portanto, era muito cavado. Era por baixo do terceiro anel antigo e de quem estava de fora era por baixo, aliás, como o estádio, não é? Portanto, para o estádio tinha que se descer para quem ia para o primeiro anel e para o pavilhão também tinha que se descer. E depois era um pavilhão que tinha, agora falando nos primeiros anos em que eu o acompanhei, tinha redes, em que as pessoas se penduravam nas redes. A partir do momento que tiraram as redes, a pressão deixou de ser maior porque as pessoas deixaram de ter algo para ficarem protegidas, no fundo. E era um ambiente nos jogos que eram mais a dever e nos jogos europeus, era um ambiente como eu nunca mais voltei a ver em qualquer pavilhão deste país. Este pavilhão, agora, os pavilhões atuais são pavilhões que são muito confortáveis, têm umas condições espetaculares, para as equipas são muito melhores, para as equipas desenvolverem o seu trabalho, mas é difícil parece que está numa sala de cinema. Certo. Eu às vezes sinto falta desse ambiente, porque ajuda a equipa a ganhar. Telmo, a mesma questão. Sim. O basquete de outrora e o basquete de hoje em dia jogado em diferentes sítios. Falamos de basquete, mas falamos das outras modalidades também. Vocês gostam mais ou estavam mais próximos do basquete, daí a conversa à volta do basquete. Assim, o basquetebol é um jogo emotivo, tem muitos momentos de emoção, pequenos, um abafo, um afundanço, e isso faz com que as pessoas vibrem. Num pavilhão como o antigo, isso era exponenciado e o barulho era ensurdecedor e realmente a pressão era muita. Aquilo que o João estava a dizer do conforto que acontece neste pavilhão é muito mais agradável para nós, até porque já não temos a mesma idade, muito mais agradável, estamos confortáveis, mas torna-se menos emotivo. Sim. É muito mais calmo, é mais tranquilo. Se for um jogo a sério, como nós já tivemos, vai haver reação, mas não é tão ensurdecedor, não é tão explosivo, digamos assim. Nuno? Eu vou discordar um pouco do que eles disseram. Convém, porque é bom para o programa. Eu habituei-me a ir ver jogos de basquete desde muito novo, porque o meu pai foi dirigente de basquetebol do Benfica. E as memórias do João e do Telmo são sobretudo as memórias dos grandes jogos, dos Benfica Panathinaikos, da final com o Ovarense, em que perdemos 2 primeiros jogos em casa, fomos lá ganhar 2 e depois fomos campeões aqui, finais com o Porto. Esses jogos tinham um ambiente como se calhar ainda não vimos neste pavilhão. Foi uma final também com o Porto, o último jogo que fomos campeões aqui, eu acho que a coisa foi parecida. No futsal, nas finais com o Sporting. Com o Sporting. Sim, mas tem muito a ver com o pavilhão em si. Sim, mas o outro pavilhão era um pavilhão frio. Aquele pavilhão, quando não tinha muita gente, era pior do que este quando tem pouca gente, João. Se bem te lembras. É verdade, e atenção, mesmo com a grande equipa que nós tivemos, do Carlos Lisboa, do Jean-Jacques, do Henrique Vieira, do Mike Plowden, do Guimarães, do Steve Rocha, Pedro Miguel, etc., era raro o jogo em que tu escutavas a lotação e tinhas o pavilhão cheio. Até nas finais, essas finais com o Ovarense, e o Ovarense com um jogador, nesse ano já não o tinha. O Mário Eli já não jogava lá, mas ainda jogava era DJ, não era que ele se chamava? DJ. Com uma grande equipa. O pavilhão, não sei se te lembras, nos 2 primeiros jogos, o pavilhão não encheu. E, portanto, mesmo com a grande equipa que nós tínhamos, os benfiquistas não acompanhavam assim tanto como isso. E, portanto, eu acho que isto é mais uma questão de acompanhamento por parte dos adeptos do Benfica do que propriamente uma questão de pavilhão. Esta é a minha opinião. Eu vejo jogos do futsal, lá está, com o Sporting, e vem. Os jogos de voleibol,
da competição europeia, tiveste aí jogos com um ambiente magnífico, não é? Quando o Benfica chegou à meia-final com os italianos, ou quando chegou à final com os sérvios. Mas a proximidade das bancadas ao recinto de jogo, eu penso que era diferente, era mais agressivo. O barulho era podia ser. Mas a mesma comparação. Desculpa. Não, fala. Não, ia dizer, a mesma comparação pode ser feita também para o Estádio da Luz. Sim. Nós hoje em dia tendemos a tornar isto aqui uma grande mística, como se o antigo estádio estivesse sempre cheio e não estava sempre cheio. Chegaste a ter anos, quando começaram os jogos a ser transmitidos pela televisão, tinhas 4 ou 5 mil pessoas a jogos à noite, que era horrível, era um ambiente. Estávamos lá nós, certamente, e mais uns quantos. Quando quantos. foi do contrato com o Futre, depois os jogos passaram a ser todos dados à noite, e eram todos à noite. Eu lembro de jogos a chover com 5, 6 minutos. Mas não estamos aqui para falar do jogo deitado na bancada, que estava muito frio. Ganhámos 5-0, tenho essa lembrança, e estava vazio, portanto, 10 mil pessoas, se calhar. O Benfica Famalicão, aquele dos 8, foi 2 autogolos do Celestino. Sim. Isso foi desolador, quer dizer, estava a chover imenso. E o Benfica Passos Ferreira. Estavam para aí 3 mil pessoas no estádio. Mas acima de tudo, em relação ao pavilhão, eu também tenho ideia, eu concordo com um e concordo com ele também. Os pavilhões também têm a ver com o ambiente que nós temos dentro nas bancadas. Certo. E neste momento, infelizmente, porquê não sei, porque o Benfica há meia dúzia de anos para cá apetechou-se de equipas em todas as modalidades capazes de ganhar campeonatos. Nós andámos aí anos e anos e anos e anos, não ganhávamos campeonatos de absolutamente nada. E tem sido feito um esforço que tem que ser falado, que o Benfica, em todas as modalidades, quando entra é para ganhar. E tem equipas para ganhar. Umas vezes ganha, outras vezes não ganha, infelizmente. Mas tem equipas para lutar pelos campeonatos. E se calhar poderíamos ter um bocadinho mais de gente nos pavilhões. Que aí lá está, se calhar este pavilhão, se os jogos fossem a seguir ao futebol, se o futebol fosse às 3 da tarde, porque nessas alturas nós tínhamos o pavilhão mais composto, porque os jogos eram às 3 da tarde e a seguir havia basquete, ou hóquei patins, normalmente era basquete ou era hóquei patins. Neste momento não é possível, devido aos horários, e se o jogo, e é diferente ser depois do jogo, se o jogo for às 3, ou se o basquete ou o hóquei patins for às 3 e o jogo aqui for às 6. Sim. Já o pessoal já não vem tão cedo, atenção. Mas faz-nos falta público nos pavilhões. Eu acho que faz muita falta público nos pavilhões. As claques, não sei, eu aí não me meto, mas as claques deviam de ir mais, não só ao futsal, deviam de acompanhar. Nós temos grandes equipas de basquetebol, grandes equipas de hóquei patins, campeões europeus, grandes equipas de voleibol. Devíamos ter mais, e aí sim, e antigamente o que se via era que as claques e as pessoas iam a todas as modalidades, não tínhamos futsal, como agora, mas iam, os Diabos Vermelhos iam ao hóquei, ao basquete. E neste momento nós temos o pavilhão um bocadinho mais frio, porque temos aqueles adeptos fervorosos do lado de lá, que se intitulam, e muito bem, o braço armado das modalidades, que não falham, são pessoas que nunca falham, e depois temos a malta habitué, meia dúzia, habitué que vão. Há também um problema de falta de competitividade das provas nacionais, do desporto nacional. As pessoas pensam, não vou ver um jogo com o Maia Basket, não tem interesse. Não vou ver um jogo com o Hóquei de Braga, não tem interesse. Não vou ver um jogo com a Vanca de handball ou com o Caldas de voleibol. Mas antigamente, como era a seguir ao futebol... Sim, iam mais. Não havia transmissões televisivas, não se esqueça. Também é muito importante. Com essas modalidades, tirando o hóquei. Eu cheguei a ver jogos de hóquei patins. O meu pai, houve uma altura que tinha um amigo na Comissão Central e comprou um camarote para ver hóquei patins. E vinhamos, os jogos eram às quartas-feiras à noite, antecedidos de um jogo de reservas e depois o primeiro time, com 50 pessoas no pavilhão à quarta-feira à noite. Isto acontecia, isto é verdade. E o basquetebol muitas vezes também acontecia. Mas lá está, a seguir ao futebol, quando o jogo era às 3 e as modalidades eram logo a seguir, aquilo enchia. Enchia e era de facto. E depois essa equipa de basquete também trazia adeptos ao estádio. Sim, acho que trouxe muitos sócios novos ao Sport Lisboa do Benfica. E de hóquei também. Essa equipa de basquete foi a única vez que eu vi uma modalidade a ser notícia de telejornal de uma televisão generalista. Certo. Nessa altura. O hóquei teve uma projeção muito grande. Mas mais a nível de seleções.
Sim, mas o campeonato nacional também era muito falado na informação. O hóquei até determinada altura, quanto a mim, eu tenho 49 anos, mas quanto a mim era a segunda modalidade mais importante do país, até por causa do palmarés que Portugal também tinha, é verdade. O programa, meia hora passa a correr, e estamos a chegar mesmo aqui à fase final, em que eu vos pedia que fizessem um apelo para quem ou não é sócio, ou é sócio mas não vem ao estádio, ou não vem aos pavilhões, um apelo sentido para que as pessoas venham porque vale a pena. Então. Bem, eu sou uma pessoa muito nervosa. E mesmo assim vem. Não, é por isso mesmo que eu venho também, porque ver o jogo em casa, os meus nervos multiplicam-se muito mesmo, eu fico muito mais nervoso. Eu devo chegar a ficar insuportável. Minha família não foge, mas eu fico com muito mau feitio. E vir ao estádio isso não acontece. Não acontece porque convivemos, falamos do jogo, descomprimimos. É uma sensação fabulosa. Se tiverem filhos, o abraçar nos momentos dos golos, em estádio é incomparável, não podemos sequer, não há nada semelhante a isto, aquele momento. Portanto, venham ao estádio, que é muito melhor que vir em casa. Nuno. Para quem gosta de vir ao estádio, é um pouco, não é muito fácil convencer aqueles que gostam mais do conforto, do sofá, das repetições consecutivas para ver se o golo foi bom, se não foi bom, se foi penalti, se foi fora de jogo. Mas o que aqui se vive não tem nada a ver. Quer dizer, quem gosta de futebol e quem gosta do Benfica é aqui que tem de ver os jogos. Eu compreendo que haja muita gente de fora, como ainda dizia há pouco o Valdemar, que tenha dificuldade em vir. Eu recentemente estava de férias em Viseu, na zona de Viseu, no mês de agosto, e fiz 350 km para vir aqui e voltei. E chegámos lá por volta das 4 da manhã, num domingo, foi o jogo do Benfica-Setúbal. O resultado não foi bom, como sabemos, e eu pensei, eu fiz isto uma vez. Estas pessoas fazem isto quinzenalmente e vêm. Portanto, eu não consigo compreender, sobretudo as pessoas, os benfiquistas que gostam de futebol, que têm possibilidades financeiras, obviamente, de vir ao estádio e que estão aqui perto, porque é que não vêm? Isto é muito mais emocionante. Eles estão aqui, os jogadores estão aqui, os jogadores não estão dentro daquela caixinha, que já não é uma caixinha, estão aqui. E, portanto, eu acho que faça sol, faça chuva, haja trânsito, quer dizer... Venham. O problema é que, para mim, nenhuma razão é suficientemente forte para eu não vir. Para outras pessoas, qualquer razão é suficiente para não virem, porque chove, porque não tenho ainda bilhete, porque é tarde, porque é cedo, porque é o domingo, porque é o sábado, porque vou passear com a família, porque tenho um encontro com a namorada, qualquer coisa. Portanto, mas eu acho que aqui é que se vê, aqui é que se vive realmente o jogo. Valdemar. É assim, apesar das pessoas acharem, como eu acho, que as transmissões da BTV são espetaculares e é talvez o melhor canal de televisão do país, não há nada como vir aqui à nossa casa, ao domingo, ao sábado, à quarta-feira. É que aqui respira-se benfiquismo, é aqui. Quem é do Benfica é aqui a ver o futebol, nos bons e nos maus momentos, atenção. É aqui que, se correr mal, como dizíamos há bocado, amparamos-nos uns aos outros. Nós em casa estamos ali, às vezes nos jogos fora, estou ali a ver o jogo e não posso exprimir, falta-me o companheiro do lado para falar. E aqui não, aqui a gente expande, manda tudo cá para fora e, acima de tudo, sente o benfiquismo. Porque, como eu disse, isto é a nossa casa. Quem é benfiquista tem que vir aqui, é aqui que os jogadores precisam de toda a gente, nós temos que vir cá para apoiar e se queremos ganhar também temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é ajudar os jogadores que estão lá dentro a correr, a ganharem os jogos e a serem mais fortes, e nós temos que ajudar, como é óbvio. Amigos de bancada, muito obrigado. João, muito obrigado por teres introduzido este grupo de amigos que falou muito bem sobre as emoções de viver o estádio e o Benfica. Obrigado a todos. Voltamos para a semana com mais Amigos da Bancada.